Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o respeito dentro das igrejas. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser é opcional deixar um comentário nos comentários agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, é opcional, tá bom? E pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida, pode ser uma crítica ao canal, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, enfim, o que vocês quiserem pôr. É importante pôr os comentários porque pode servir como um trabalho missionário paralelo, né, às mensagens que vêm sendo gravadas aqui e passadas para vocês, tá certo? Principalmente se for testemunhas, né? Tá bom? Então quem quiser, tá, é opcional, vai ser agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, tá bom? E vou pedir àqueles que estão me ouvindo que não se inscreveram no meu canal ainda, que é este, o canal do Senhor, o canal de Deus, sou apenas o instrumento, né? Sou apenas o administrador do canal. Peço que se inscreva agora, por favor, Deus agradece, tá bom? Agora vamos orar todos juntos, queridos irmãos. Querido Deus, obrigado por esse momento de oração, obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez podendo aprender sobre a sua mensagem, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podemos estar reunidos aqui, Pai. Peço que o Senhor me inspire nesse momento e me use, Senhor, que o Espírito Santo fale através da minha boca, Pai, que seja apenas um instrumento, Senhor. Me use e me ilumina, Pai, para que sejamos sempre juntos, meu Deus. Peço, Senhor, que me inspire nesse momento, Pai, que o Espírito Santo me tome, que todas as palavras que eu disser, quantas elas forem do Espírito Santo do Senhor, que ele me use como seu instrumento, Pai. Peço que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Peço que ilumine, Senhor, as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática o que será ensinado, Pai. E assim seja, meu Deus, eu oro, agradeço, glorifico e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de começar a falar, eu estou um pouco de canseira, estou gripado, estou tomando até antibiótico, então se a minha voz falhar um pouquinho, você vê que eu estou arfando, é por causa dessa gripe, tá bom? Então vamos lá. Queridos irmãos, é muito comum ir na igreja, chegar lá, sair no sábado, feliz sábado, né? Para quem é adventista, para quem não é, chega na igreja, vai lá, ouve a pregação, segue as orientações que a igreja vai nos dando através da Bíblia, né, evidentemente. Tem aquelas igrejas como a que eu frequento, que é adventista, que guarda o sábado, que não come as carnes imundas. Tudo bem, ótimo. Mas será que realmente essas igrejas estão servindo ao Senhor? Será que realmente os membros que estão ali dentro estão servindo ao Senhor? Né? Porque eu já vi casas dentro da minha própria igreja, não aqui, mas da mesma doutrina, que há um desrespeito com os fiéis da igreja. Por exemplo, uma conhecida minha, que era mãe solteira, ela não tinha marido, tinha uma filha, ela começou a ser rejeitada na igreja, começou a ser humilhada na igreja, começou a ser deixada de lado porque ela era mãe solteira. Isso é uma coisa que pessoas de Deus fazem? É isso que Deus quer que nós façamos? Só porque ela cometeu um erro de ser mãe solteira, né, que não é de acordo com o que a Bíblia ensina, ela tem que ser rejeitada? É isso? Jesus rejeitou qualquer pessoa que foi até ele? Claro que não. Né? Essa minha conhecida, ela frequentava aquela igreja desde que nasceu. Ela é adventista de berço. Ela nasceu adventista. E aí, só porque ela cometeu esse deslize, começaram a tratar ela frequentava aquela igreja desde que nasceu. E aí ela foi obrigada a trocar de igreja. Ela foi em outra igreja adventista, de outro bairro, porque ali ela não estava se sentindo mais bem. Entendeu? Essa igreja, ela não está servindo o Senhor.
Porque pessoas que tratam a outra desta maneira não estão servindo o Senhor. Então de nada adianta guardar o sábado, não comer as carnes imundas, se você não respeita os fiéis dessa igreja. Se você não respeita ali, imagina os outros. Jesus sempre teve o maior respeito por todos que chegavam até ele. Não teve um que ele rejeitou. Teve romano, teve grego, teve de tudo um pouco. Qualquer um que chegava lá, até o próprio cara que queria matá-lo quando ele era um neném apenas, né? Ele foi lá por ordem de Herodes para matar Jesus. Então era para matar todas as crianças recém-nascidos, para que junto com eles mataria Jesus. Mas o anjo Gabriel alertou Maria e José, né? E eles foram embora para o Egito, antes deles chegarem lá fazer a matança. Por isso Jesus não morreu, mas muitas crianças morreram ali. E Jesus se renegou a curar esse cara quando ele foi até ele? Não. Pelo contrário, ele perdoou os seus pecados e o curou. Ele que estava paralítico voltou a andar. Muitos vão falar, mas será que é certo isso? Jesus apedrejou a adúltera quando ela condenou ela, apedrejou, quando levaram ela até ele. Ele era o único que podia dar a pedra, que ele falou, aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Ele era o único que poderia fazer isso. Mas ele não fez. E por que ele não fez? Porque ele não estava ali para julgar. Jesus não estava, ele estava ali como humano, não como Deus. E somente Deus pode julgar. E ele estava ali como humano. Naquele momento, a posição dele, ela nos dá o exemplo de como ele gostaria que nós agíssemos. Então, ele simplesmente como humano, ele não a julgou, né? Ele não apedrejou a moça, por quê? Porque ele queria dar a oportunidade a ela que ela se arrependesse para alcançar a vida eterna. Se ele apedrejasse ela naquele momento, ela ia para a morte eterna, e Deus não quer que ninguém vá. Então ele deu exemplo ali mostrando que todos ali eram pecadores, né? O engraçado é que a maioria que estavam ali para apedrejar eram homens, né? E vai me dizer que aqueles homens lá não eram adúlteros também. Porque muitos seriam casados. E muitos deles, por acaso, não se deitaram com prostitutas? Porque era muito comum naquela época, né? E existia, porque teve uma mulher que era prostituta que foi falar com Jesus. E ele a curou, então tinha homens que estavam prostitutas. Então muitos daqueles homens provavelmente estavam traindo suas esposas com as prostitutas, né? Sem contar que se não tinha esse pecado, eles tinham outros. Então Jesus chamou a atenção deles, aquele que nunca pecou que atira a primeira pedra. Nenhum deles pôde atirar, porque todos pecaram. Então, por que eles estão apontando o dedo para uma pecadora se eles também são pecadores? É isso que Jesus quis dizer. Então, será que por acaso dentro dessas igrejas, ou dessa aí, por exemplo, que a minha colega frequentava, será que por acaso aquele povo eram impolutos? Eram santos, né? Eles eram imaculados? Claro que não. São todos pecadores. Então, que direito que eles acham ter para apontar o dedo para ela? Será que eles nunca cometeram um erro na vida? Lembre-se de Jesus quando estava na cruz? 2 ladrões lá crucificados com ele. Um deles estava caçoando Jesus e o outro se arrependeu dos seus erros. Foi quando Jesus o perdoou e garantiu ao ladrão naquele momento. Ele estava garantido naquele momento, estava garantido que aquele ladrão estaria na vida eterna, estaria no paraíso, na vida eterna. Se Jesus perdoou o ladrão, ele continuou crucificado e morreu lá na cruz, o ladrão, né? Porque é a consequência dos erros deles. Mas Jesus perdoou aquele ladrão. Então, se ele perdoou, quem somos nós para não perdoar? Se Deus dá a oportunidade às pessoas para se voltarem, se há realmente um arrependimento, quem somos nós para querer impedir algo ou não? Não quer dizer, vamos ver, chega na nossa igreja aí um pedófilo, um ex-pedófilo, um estuprador, ex-pedófilo. Ele está querendo mudar. Ele quer conhecer, ele está vendo o Senhor e ele se sentiu atraído naquela. Ele quer entrar, ele quer congregar ali. Você vai impedir ele de entrar porque ele é um ex-pedófilo? Não. Se ele está querendo mudar, é sua obrigação ajudar, se você é um cristão de verdade. Então você tem que aceitá-lo, recebê-lo lá, mesmo sabendo quem ele é. E ele tem o direito de frequentar a igreja, porque a igreja não é sua. Vocês, membros da igreja, qual for a igreja que vocês frequentem, a igreja não é de vocês. É a igreja de Deus. E Jesus já mostrou que na igreja dele, todos são bem-vindos.
Tanto que ninguém ele rejeitou que foi até ele. Portanto, todos são bem-vindos. Aqueles que quiserem ir a Deus são bem-vindos. Nós não podemos rejeitar a ninguém. Né? Mesmo que seja um assassino, que seja quem quer que seja. Se a pessoa está querendo mudar, nós temos que estender a mão e ajudar, dar um estudo bíblico. Você entendeu? É importante isso. Né? Eu já vi outro dia um testemunho, né? Uma entrevista no programa Identidade Geral da Novo Tempo. Um homem que ele estava preso, né? E começaram a pregar para ele, estava preso lá no Carandiru. Aí teve aquela rebelião, ele ajudou lá a ajudar as pessoas, a socorrer as pessoas feridas no Carandiru, e estava preso lá. E ele começou a ter estudo bíblico e tal, e ele foi modificando. Mas ele não se voltou para Deus no início. Aí ele saiu do Carandiru, tudo, só que ele voltou pro crime. E aí ele teve uma consequência na vida dele. Ele acabou sendo baleado. E esse tiro acabou atingindo a medula dele e ele ficou paralítico. Depois disso, ele então se volta para Deus definitivamente. E agora ele era um servo do Senhor. Ele não vivia mais essa vida. Ele já cumpriu toda a pena que ele tinha que cumprir. E agora era uma pessoa decente, digna, uma pessoa de Deus. Um cristão verdadeiro. E estava ali dando seu testemunho. Então quer dizer, será que este homem não tem o direito de congregar ali porque ele foi um assassino, porque ele foi um bandido, porque ele foi um assaltante, será o que ele era? Hã? Ou um outro homem que era um ladrão e decidiu mudar de vida e hoje tem frotas de carros aí, desses carros de carro que você pega, né? Uber, táxi. Ele abandonou a vida do crime e ele não tem direito de ser um servo do Senhor? Tem. Né? Ele foi entrevistado no programa Fé em Ação. Então quer dizer, por que essa pessoa não tem direito? Pessoas que, que estavam com vício de drogas e se voltaram ao Senhor. Um homem que viu o próprio pai matar a mãe dele, né? O filho viu o pai matar a mãe. Então, o menino, no mesmo momento, ele perde a mãe e perde o pai, porque o pai matou a mãe, ele teve que fugir, foi preso, né? Ele com uma irmã pequena, menor que ele. Ele ainda era um adolescente, né? Imagina esse filho. E ele vem para São Paulo, né? Ele não morava em São Paulo, ele veio para São Paulo e deixou a irmã lá com familiares. E ele veio e aí ele conhece o movimento religioso. E nesse movimento religioso ele conhece uma senhora. Você vê como Deus faz as coisas na oração no lugar certo. Essa senhora tinha acabado de perder um filho. E ela o convida para morar na casa dela, no quarto que era do filho. Ele vai lá, ele começa a congregar, e aí ele se converte, ele se batiza, depois ele cursa teologia, ele vira um pastor, casa, tem filhos, mas ainda faltava uma coisa para ele completar, para ele ter estar corretamente, o perdão ao pai, né? E isso mexia com ele, né? E aí a mulher dele descobriu onde que o pai dele estava preso, né, numa cadeia, e sabia o endereço, passou para ele foi até lá, ele perdoou o pai, ele evangelizou o pai hoje é evangélico, e ele tem um programa na televisão, na Novo Tempo, né, e vive uma vida aparentemente bem, superando o problema da sua infância, né, de ter presenciado uma coisa tão triste como essa. Então, queridos irmãos, por que é que a gente tem que agir diferente disso? Será que a gente não percebe que ficar guardando rancor, ódio, amargura, agindo desse jeito, só vai trazer a coisa ruim pra gente? Não adianta, eu posso seguir a Bíblia inteira. Se eu estou tratando os meus semelhantes assim dentro da minha igreja, eu não estou servindo o Senhor. Essa igreja está longe de servir o Senhor. Se eu chego na igreja e me acho dono da igreja, essa igreja está longe de servir o Senhor.
Se eu trato a pessoa com arrogância, prepotência, achando que eu sou melhor da igreja porque eu administro a igreja, eu estou longe de servir o Senhor. Né? Para mim estar servindo o Senhor, eu tenho que tratar todo mundo por igual. Eu não posso achar que eu sou melhor que ninguém. Eu não posso querer ser mais do que ninguém. Quem sou eu? Se sou um líder de igreja, se sou um administrador da igreja. Na minha igreja, por exemplo, você tem o pastor, né? E você tem os membros que ajudam a administrar a igreja, né? Então tem o tesoureiro, tem a secretária, então tem os cargos, né? Tem a líder da ADA, tem a líder do Ministério Infantil, enfim, tem a líder da Escola Sabatina, enfim, tem vários cargos, né? Então nenhum desses cargos me faz melhor do que os outros da igreja. Pelo contrário, tendo um cargo na igreja me faz mais responsabilidade de dar o exemplo aos demais. Você entende? Então, será que eu estou agindo corretamente? Isso não me faz dono. Eu não tenho direito de exigir nada de nenhum membro. Não é porque eu tenho um cargo na igreja, que eu sou um dos líderes da igreja, que eu posso chegar a pessoa e falar, não, você não vai ter porco na sua casa. Eu não posso falar isso, a pessoa tem se quiser. E criar porco não tem nenhum problema, você não pode consumir o porco. Mas criar não. E se a pessoa quiser consumir, eu não tenho nada a ver com isso, a igreja não tem nada a ver com isso, os líderes da igreja não têm nada a ver com isso. Você entendeu? Se eu quero consumir a carne de porco, eles não têm nada a ver com isso, eles não têm o direito de me impedir. Eles não têm o direito de que não, você não vai. Não tem esse direito. Porque a decisão é minha. Cada um de nós toma essa decisão. Se eu quero ou não quero, a decisão é minha. Não é da igreja. Não é porque eu estou frequentando a igreja adventista que eu sou obrigado a guardar o sábado. Eu guardo se eu quiser. A decisão é minha. E eu guardo porque eu entendi na Bíblia que Deus quer que eu faça isso. Mas não porque a igreja me pede. Entendeu? Eu não como carnes imundas porque a Bíblia pede isso. Entendeu? Não porque a igreja me pede. Eu parei de tomar café. Por quê? Porque eu entendi que isso é prejudicial para a minha saúde. Eu entendo que o consumo de coisas erradas é prejudicial para mim, para minha saúde. Então, se eu tomar café, o café possui cafeína, que é um estimulante. E isso vai mexer com o nosso corpo. Né? Você vê, por exemplo, uma menina, eu vi no YouTube isso, uma menina que tomava muito café por dia. Ela era viciada em café, literalmente. Uma menina, deve ter o quê? Com uns 9 anos, talvez. Só que ela desenvolveu uma alergia ao café e teve que parar de tomar. Ela tinha mal-estares porque ela não tomava mais café. Por quê? Porque ela estava viciada. Então ela tinha dor de cabeça, ela tinha mal-estar. Né? Então, o que a mãe dela fez? Ela fez uma slime em casa e colocou pó de café para ela sentir o cheiro do café para ajudar nesse tratamento. Né? Para que ela se desintoxicasse do café. Porque ela não podia mais tomar. Você entendeu? Então, por quê? Porque ele vicia. Ele faz mal. A cafeína, ela provoca, quer dizer, uma falsa sensação de deixar o corpo elétrico. Então como é que funciona? Você toma um café, você está com aquele sono e depois você desperta, né? Só que o que ele vai fazer? Ele está acelerando o seu corpo artificialmente. Mas conforme vai passando o efeito da cafeína, o teu corpo vai ficando lento. Vai perdendo essa energia que a cafeína faz. E muitas vezes ele fica até mais lento do que estava antes de tomar cafeína. Por quê? Porque é artificial. E tudo que você faz com o corpo artificialmente é prejudicial. Então você deve acelerar o seu corpo de uma maneira natural. Como é que eu vou fazer meu corpo acordar? Levanta, escova o seu dente, em vez de tomar café, você faz o seguinte: vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai fazer um exercício. Fica ali uns 15, meia hora fazendo exercício. Isso vai acelerar o seu corpo para você acordar. Quando você voltar, você já vai estar acelerado. Aí você toma um café da manhã saudável e reforçado, a sua energia vai estar vitalizada. Se você dormiu corretamente, você não precisa se acelerar. Se você está acordando lento, é porque você não dormiu corretamente, você não dormiu na hora certa e você também não dormiu a quantidade de hora correta. Porque se você fizer isso, você já vai acordar com uma energia mínima ali, pelo menos, revitalizado. E aí, com o exercício, você vai fazer o seu corpo despertar
E depois você tomando um café da manhã reforçado, um café da manhã saudável, então pode ser o quê? Uma salada de frutas, por exemplo, com frutas variadas, de várias cores, então pode ter fruta vermelha, roxa, amarela, tal. Fazer uma salada de fruta colorida ali, né? Será que aí você vai tá bem para trabalhar, para poder exercer suas funções diárias, né? Aí você pode também tomar um iogurte, se você não for alérgico a leite, mas é preferível que você não tome iogurte, que você realmente tome um chá de cidreira, mas é o que a cidreira vai te acalmar, né? Vai deixar mais relaxada, mas para de manhã, interessante é você tomar um chá que é de hortelã, um chá de maçã, né? Um chá de pasta de limão. Enfim, tem chás que você pode estar tomando aí que não são chás para relaxar, são chás para você ficar melhor. Só não pode ser o mate, porque o mate também tem cafeína, né? E aí então, depois disso você vai tomar, como é que fala? E aí então você já tomou seu café, você não precisa tomar chá, você pode comer só a salada de frutas, já é um reforço para o seu alimento. Aí na hora do almoço você vai se alimentar, você se alimenta com alimento saudável, põe lá legumes, verduras no seu prato, põe o arroz, põe o feijão. E você pode colocar uma proteína de soja, enfim, proteína de jaca, carne de soja, enfim, você põe o que você precisar, né? Você tem um alimento saudável. Você pode até uma vez, duas por semana, três no máximo, comer carne, mas não todo dia, entendeu? E se preferir, se possível, você coma ovo, que é menos prejudicial que a carne, tá certo? E se for comer carne, procura comer carne de peixe, que é mais saudável, né? Então, queridos irmãos, que nós possamos aproveitar a nossa saúde, a nossa vida, para fazer o que é correto, né? Porque infelizmente tem pessoas que não agem corretamente, né? Pessoas que estão fazendo a coisa errada e acham que está certo, mas é um direito que a pessoa tem. A nossa salvação, queridos irmãos, é individual. Então não interessa o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. Não, cuide da sua vida. Olhe para você. Vigie-se você mesma. Olhe que você está fazendo errado e não a vida do outro. Essas pessoas que estão na igreja lá, que estão cuidando da vida da outra, falando que a minha conhecida que ela é mãe solteira, e criticando ela por isso, após ela ter saído de lá, essas pessoas estão cuidando da vida dos outros, esquecendo da própria. Essas pessoas têm telhado de vidro. Essas pessoas são pecadoras e estão cometendo um pecado grave ao fazer isso. Por quê? Porque eles poderiam ter distanciado de Deus e falar, não, eu não quero mais frequentar a igreja. Como uma conhecida minha aqui, que viu coisas erradas na igreja, que ela frequentava, ela não é adventista não, é de outra denominação. E ela simplesmente abandonou tudo. Hoje ela tá no mundo, tá se enchendo de coisas erradas, de tatuagem, um monte de coisa. Infelizmente, por quê? Por coisas erradas que ela viu na igreja, por falsos cristãos que fizeram com que ela se desviasse do caminho. E Jesus fala na Bíblia, coitado desses que distanciarem uma pessoa de Deus. Coitadas. Vai ser a penitência vai ser pior para essas pessoas do que para Sodoma e Gomorra. Entendeu? É melhor você ser um ateu e você não acreditar em Deus do que você desviar pessoas do caminho do Senhor, fingindo ser de Deus. Captaram? Então, queridos irmãos, nós temos que tomar cuidado. Porque o Senhor, Ele está aí. Ele está vendo tudo que a gente faz. Tem um anjo aqui nos dilatando. Não adianta fazer tudo certo, mas eu tratar as pessoas dessa maneira. Não, eu preciso viver a Bíblia por completo. Eu tenho que agir com os meus semelhantes como Jesus agiria. Então eu tenho que vigiar a mim, não ao outro. Conhece a história da mulher na vidraça? Já contei para vocês aqui, vou falar rapidamente novamente. Ela ficava olhando para a outra lá pela vidraça dela, lá para fora. Olha aquela mulher com aquela roupa suja no varal, como é que ela tem coragem? Será que ela não sabe lavar uma roupa? E todo dia ela repetia a mesma coisa. Aí teve um dia que ela pegou
E eu falei, nossa, mas tá pondo uma roupa limpa no varal. Nossa, será que ela aprendeu finalmente a lavar? Aí o marido dela falou, não, é que eu lavei as nossas vidraças. Tá entendendo, queridos? Ou seja, a coisa estava suja, não era a roupa da mulher, era a vidraça da que estava reclamando. Ela estava falando da outra, mas quem estava suja era ela. Então, queridos irmãos, é que nem lá no caso da adúltera de Jesus. Eles estavam apontando o dedo para ela, querendo apedrejá-la, mas não estavam olhando que eles também mereceriam a morte. Que eles também eram pecadores. E que todo pecador merece a morte, não é só a adúltera. Então Jesus fez eles enxergar isso naquele momento. Ou pelo menos tentou, né? Porque era uma coisa extraordinária. Quer dizer, a mulher que traiu o marido tinha que ser apedrejada. Agora o marido poderia ter uma segunda esposa, o marido podia sair com prostitutas. O que é isso? É, que nem você vê na Bíblia antiga, com a escravidão, escravizar. Os homens podiam sair para o centro de prostituição lá com as prostitutas, né, nas casas lá de outro programa. Agora, as mulheres não, a mulher não podia trair. Tinha que ficar em casa. Que isso? O homem é melhor que a mulher? Não, queridos irmãos. Nem o homem nem a mulher podem trair. A Bíblia não fala homens não cometam adultério, não, é não cometer o adultério. Qualquer relação que você tenha extraconjugal é um adultério. Então, isso está errado. Então, que esses homens pensam que são, será que eles acham que estão acima de Deus? Que eles são diferentes das mulheres? Não. O que é errado, tanto é errado para um quanto para outro. Se eu não respeito a minha esposa, como que eu quero exigir que ela me respeite? Antes de eu querer pedir respeito de alguém, eu primeiro preciso respeitar. Porque, por exemplo, eu sou um professor. Não sou pai ainda, mas sou professor. Então, eu não posso me igualar aos alunos. Mesmo que eles me desrespeitem, eu não posso desrespeitar o aluno e agir igualmente a ele. Por quê? Porque eu ali sou um exemplo. Eu sou o mais evoluído ali, o maior, né? O que tem mais experiência de vida. Então estou ali, estou sendo exemplo para eles. Eles estão em desenvolvimento. Eu também estou, até porque todo mundo está. Enquanto estiver vivo, nós estamos desenvolvendo. Mas eles estão na fase ali de aprender o básico. Então ali, nós é quem sabemos mais do que eles. Então nós precisamos dar o exemplo para que eles sigam o bom exemplo. Então eu não posso chegar no aluno e, por exemplo, porque ele manda para vai tomar no que ligar você, por exemplo, posso fazer isso? Não. Por que não? Porque aí eu estou dando um bom exemplo. Ou se eu mando alguém tomar naquele lugar, eu estou dando um mau exemplo. Se eu falo palavrão na sala de aula, eu estou dando um mau exemplo, igual o pai e a mãe. Vocês são o exemplo dos seus filhos. Então, como que você quer cobrar do seu filho que não faz tal coisa se você falar para ele? Não existe faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não existe você falar eu posso, você não pode. Não existe. Eu posso porque eu sou sua mãe, você não pode. Eu posso porque eu sou seu pai, você não pode. Não existe isso. Não existe. Se você quer ser respeitado, você primeiro tem que dar um exemplo. E você sendo um pai, uma mãe, um professor, você primeiro, um avô, um tio, você tem que dar o exemplo primeiro. Ah, você tem que dar exemplo, você tem que respeitar. Você pode disciplinar o seu filho, eu como pai, professor, posso disciplinar o aluno, mas com respeito, com carinho, com afeto, e não com desrespeito. Eu não posso me igualar ao aluno, a um filho, não. Eu preciso respeitar. Então eu jamais posso falar com um filho que eu não gostaria que ele falasse comigo. Então, não fala que você não quer ouvir. Não adianta depois você fazer escândalo porque o teu filho falou algo pra você que você não gostou. Se você deu motivo, tudo que eu faço tem uma consequência, entendeu? Então, como diz o ditado, eu falo o que quer, eu escuto o que eu não quero. E não adianta dar show, dar espetáculo, que não sei o quê. Se você falou, por que você acha que você é melhor que teu filho? Você não é. Ser mãe não é ser melhor do que o outro, não. Não te faz ter mais direito que o seu filho. Ser mãe não te dá o direito de humilhar, de xingar, de ofender o teu filho, não. Ser mãe te dá uma obrigação de cuidar, de orientar o seu filho, mas não de ofender, tá? Ser mãe não te dá o direito de falar palavrão pro teu filho. Entenda isso, mãe ou pai, não tem. Então, ser um fiel de Deus na igreja não te dá o direito de rejeitar aqueles que não são.
Se você segue todas as leis de Deus, não te dá, mesmo que você siga, que você acha que está no caminho do Senhor, não lhe dá o direito de falar mal de outras igrejas. Eu não posso chegar aqui e começar a falar, as outras igrejas são do demônio, são tudo errado, é só a minha que é a certa, a minha é de Deus, as outras são do mundo, são do demônio. Porque não sei o quê, porque o pastor foi é isso, porque o bispo não sei o que lá, porque o apóstolo não sei o que lá. Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Eu não posso. Porque Jesus não agiria assim. Se eu quero ser um servo de Jesus, um discípulo dele, eu preciso agir como ele agiria. E ele não agiria assim. Entendeu? Em nenhum momento Jesus agiria dessa maneira. Então eu não posso agir assim. Pelo contrário, o que as outras igrejas fazem não diz respeito. O momento do culto dentro de uma igreja é para você orar a Deus, é para você louvar a Deus, é para você adorar ao Senhor, para você estudar a palavra do Senhor e não você perder tempo falando mal de outras igrejas. Então, se a sua igreja falar mal de outras, se distancia dela, é a melhor coisa que você faz. Porque o momento de culto, de adoração não é para isso. Se você pertence à igreja daquele pastor que quebrou uma imagem de um santo dentro da igreja, saia dessa igreja. Saia dali. Por mais do que a gente saiba, que você entenda que a imagem não tem poder, mas você tem que respeitar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que são sinceras, que são do bem, que são realmente devotos de Deus, que realmente servem ao Senhor, que adoram essas imagens, que acreditam nessas imagens. Então eu não posso desrespeitar. Enquanto tiver um ser humano na face da terra que adora essas imagens, eu não posso fazer isso com elas. Agora, a partir do momento que não existisse mais ninguém que adorasse essas imagens, aí eu poderia destruí-las. Que nem, por exemplo, quando houve ataque a Jericó, essas cidades, os israelitas destruíram as imagens que tinham lá. Por quê? Porque eles mataram todo mundo. Eles dizimaram a cidade. Então, eles tiveram o direito de fazer isso. Agora, eu não posso na minha igreja trazer imagens e quebrar ali. Que intuito que eu faço isso? Eu preciso fazer isso para atrair, para as pessoas entenderem que essas imagens têm poder? Não. Somente com o ensino da palavra do Senhor é o suficiente. Eu não preciso disso. Aí ele causou o quê? Ele causou um ódio, né? As pessoas que acreditavam nessas imagens pegaram o ódio da igreja dele, depredaram a igreja dele, começaram a ameaçar os fiéis da igreja dele. E infelizmente, isso acaba por resvalar nas outras igrejas. Por quê? Porque uma pessoa que é da igreja católica, que tem essas imagens, ela não compreende que cada igreja protestante é diferente uma da outra. Né? Por quê? Porque a igreja católica, todas são iguais. Se você fala numa, vai na outra, é a mesma coisa. Evangélica e protestante não. Cada uma tem sua doutrina. Cada nome de doutrina diferente tem uma doutrina diferente. Então, Adventista é uma, Assembleia é outra, Deus é Amor é outra, Universal do Reino de Deus é outra, Mundial do Poder de Deus é outra, a Plenitude é outra, a Bola de Neve é outra, a Batista é outra, a Metodista é outra, a Presbiteriana é outra, Deus é Amor é outra, Congregação do Sétimo Dia é outra, Batista do Sétimo Dia é outra, enfim, né? Igreja Maranata é outra, Igreja de Javé é outra, Testemunho de Jeová é outra, Igreja Jesus Cristo é o Poder é outra, Igreja Ministério do Senhor é outra, Quadrangular é outra, enfim, cada uma é uma. Renascer em Cristo é outra, você entendeu? Internacional da Graça é outra. Então cada uma tem a sua doutrina, seu jeito, não são iguais. Não é porque uma fez coisa errada que as outras são iguais. Não, cada uma é uma. Só que muitas pessoas que são católicas não compreendem isso. Que cada uma é uma. Entendeu? Então acaba muitas vezes resvalando. Então pode ter certeza que as pessoas falam, eu nunca vou ser protestante para agir desse jeito. Já tem muita gente que já tem ódio dos protestantes. E ainda com alguém agindo dessa maneira, o ódio aumenta. Infelizmente as pessoas não compreendem a coisa certa. Então é preciso entender. Você entende? Cada uma tem o seu caminho, não é igual. Não é porque você se decepcionou em uma que você vai se decepcionar em outras. Não, você tem que procurar aquela que se encaixa melhor. Entendeu? Pra mim, a que me encaixou melhor até agora foi a Adventista pra mim. Mas que não quer dizer que seja uma outra pessoa. Às vezes tem alguém que vai melhor
na Assembleia, vai ter outros que vão melhor na Plenitude, na Congregação do Sétimo Dia, na Batista do Sétimo Dia, ou na Batista Comum, na Congregação Comum. Não importa. Não importa. Cada um é cada um. Você entendeu? Então, mas o mais importante é que seja a igreja que você frequentar, que você esteja estudando a palavra do Senhor e procurando agir igual a Jesus. E que você mude o seu olhar. E que você passe a olhar para si mesmo e não para o outro. Porque a salvação é individual, seja qualquer igreja que você tiver. Deus não vai chegar e levar uma igreja inteira, não. Ele vai salvar aqui individualmente cada um. Ele vai jogar individualmente, não vai jogar a igreja. Entendeu? Quem serão julgados são os fiéis, são os seres humanos, e não as igrejas. As igrejas não serão julgadas. Porque não adianta chegar pra mim e falar, eu vi fulano da igreja de Benedito comendo carne de porco num bar. A pessoa da igreja lá falou que se precisar comer carne de porco vai comer. Que não sei o quê. Cada um é cada um. Quando você fala isso pra mim, eu falo, o problema é da pessoa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei que eu não vou comer. E eu tomei a decisão de seguir. Agora, se a pessoa vai fazer ou não, é um problema dela, é exclusivo dela. Quem depois vai ter consequências é ela. E isso não tem nada a ver comigo. Isso não vai mudar em nada a minha salvação, meu seguimento ao Senhor. Você entendeu? Então eu tenho que olhar pra mim. E eu tô fazendo a coisa certa ou fazendo a coisa errada? Não adianta apontar o dedo, fulano tá fazendo a coisa errada, fulano não sei o que. Não, eu tenho que apontar pra mim primeiro. Como que eu posso cobrar o outro se eu também tô fazendo errado? Né? É que nem a mãe da vidraça. Ela tava apontando o dedo pra mulher que tava lavando a roupa quando vai lá, mas era a vidraça dela que tava suja. Né? Então, tem que ser entendido que nós temos que mudar a nossa lente, a maneira como a gente enxerga as coisas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar pra mim e não olhar pro outro. Né? Porque, infelizmente, queridos irmãos, as pessoas acham que ficar apontando o dedo pro outro é o certo, estou ensinando, estou querendo ajudar. Mas e a si mesmo, você está ajudando? Você está apontando o dedo para você? Você está olhando para você? Está vendo se você está servindo o Senhor ou não? Hã? É isso que eu quero que vocês pensem. Entendeu? Porque você precisa tratar as pessoas da sua igreja como irmãos. Não só da sua igreja, mas das outras denominações, do ser humano. Você está respeitando as pessoas que estão ali dentro, independentemente se elas estão servindo o que está escrito na Bíblia ou não. Você não tem que estar ali. Você pode estar orientando, demonstrando coisa para ela, dando estudo bíblico, mas você não pode obrigar. E nem pode impedir que ela frequente a igreja. Não pode expulsar ela da igreja, porque você não tem esse poder. A igreja não é sua. A igreja é de Deus. Você entendeu? Que nem, por exemplo, se você expulsasse de alguma igreja, eu falo, não, vou. Não, você não foi, não, mas eu estou aqui, eu tenho o direito de estar aqui. Vocês não são donos, a igreja é de Deus. Se aqui vocês estão louvando o Senhor, estão adorando o Senhor, a igreja não é de vocês, a igreja é de Deus. Vocês estão aqui sendo instrumentos do Senhor para administrar. Então vocês não têm o direito de expulsar ninguém daqui. Por isso que eu estou aqui de novo. Entendeu? É isso que eu falaria se acontecesse isso comigo. Espero que não aconteça nunca. Né? Mas eu não jamais. Né? Jamais. Que nem, por exemplo, eu fico dando dízimo aqui na igreja toda hora. Não, eu dou oferta todo dia? Não. No sábado? Não. Quando eu estou trabalhando, eu dou meu dízimo. Né? E dou uma oferta para o Anjo da Esperança. Eu já estou fazendo a minha função. Agora, eu não vou ficar dando oferta para o Anjo da Esperança, dando oferta para isso, dando oferta para nada, dando oferta para desbravador, dando oferta pra... É muita coisa. Né? É muita coisa. Você entendeu? Não dá para dar oferta para tudo. Captaram, meus irmãos? Então, eu dando uma oferta, a oferta é opcional, e dando meu dízimo, eu estou fazendo obrigação. Graças a Deus, nunca ninguém me cobrou, você não está dando dízimo. Por que você nunca vai na frente com uma moeda? Não vou porque eu sou tímido. Mas eu tô doando, né? Faz uns meses que você não doa, porque eu tô sem trabalho. Como é que eu posso doar? A gente tem que doar 10% do que a gente ganha. Se eu não tô ganhando nada, como é que eu vou dar 10%? Entendeu? Então é assim que funciona. Você entendeu, queridos irmãos? Então, queridos irmãos, que nós possamos servir o Senhor por completo. Que nós possamos cuidar do nosso primeiro. Cuidar da nossa vida. Depois que nós estivermos corretos, aí a gente tenta ajudar os nossos irmãos. Mas primeiro, cuide de você. E não esqueça de você para cuidar da vida do outro.
primeiro você tem que dar o seu exemplo, você tem que mostrar que você está fazendo o que é certo, para depois então você poder ir lá e falar com o seu irmão, com o seu semelhante. Porque a única maneira que você tem de poder ter a moral para falar com ele é você estar fazendo certo. Mas você não tem o direito de impedir ninguém de frequentar a sua igreja, você não tem o direito de atacar ninguém, de falar mal de ninguém. Se você falar mal de alguém na sua igreja, desculpa, tá no caminho errado. Se você fica apontando o dedo para outro, cochichando na sua igreja, tá no caminho errado. Você falando, olha, aquele membro tá daquele jeito, aquele membro daquele outro, olha a outra com unha pintada, olha a outra não sei o que. Você tá no caminho errado. Você tem que cuidar da sua vida, olha para você. O que o outro tá fazendo é o problema dele. Ele responde pelos atos dele. Ele tá seguindo o que ele acha que tem que fazer. Cada um é na sua. A salvação é individual. Nós estamos ali para adorar o Senhor. Nós estamos na igreja para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para agradecer a Deus. E não para ficar tomando conta da vida do outro. Captou, queridos irmãos? A igreja é para Deus que nós estamos ali. Aquele momento é para Deus. Não é momento de eu ficar apontando dedo para ninguém. Não é o momento de eu ficar acusando ninguém de nada. É o momento para Deus. Então vamos louvar, vamos cantar os louvores, vamos ouvir as pregações, porque a igreja é para Deus. Simplesmente para Deus. Então, o momento de ir na igreja é para Deus. Não importa como é que o outro está vestido, como não, é para Deus. Nós podemos orar pela vida daquela pessoa, para ver se ela acorda. Mas eu não tenho que estar apontando o dedo para ela. Eu não tenho que estar criticando ela. Eu não tenho que estar falando mal dela. Não. É um problema dela. É ela quem vai se perder, não eu. A minha, eu tomo conta. A minha vida, a minha salvação, é eu que tomo conta. Sou eu que decido. Ela é individual. Você entendeu? Eu posso tentar ajudar a pessoa, pregar para a pessoa. Mas eu tenho que cuidar é de mim. Não adianta estar querendo chamar a atenção de outras pessoas e eu estou fazendo o que é errado. Eu estou tratando as pessoas mal, eu estou agindo com ignorância, eu estou deixando o inimigo me dominar. Estou fazendo mal às pessoas à minha volta. Muitas vezes o inimigo te domina e fica tentando pessoas que estão no caminho certo. Então, para. Olhe para você. Pense. Eu já vi casos de pessoas que deixaram de frequentar a igreja porque uma das pessoas que é líder da igreja tratou ele mal, não tratou como deveria, e ele não se sentiu bem ali, e ele já disse que não volta mais. A mulher da pessoa frequenta a igreja, até hoje, continua frequentando lá, é batizada, tem cargo na igreja, mas ele não entra mais lá. Por quê? Porque por problema que ele teve com uma pessoa confiável da igreja. Você entende? Então muitas vezes você tira pessoas do caminho do Senhor, por quê? Né? Vocês não são donos da igreja, vocês têm cargo na igreja, vocês têm mais responsabilidade de estar ali administrando a igreja. Mas você não é dono, dono é o Senhor. Você não tem o direito de atacar ninguém, de ofender ninguém, de querer criticar ninguém. Não é porque você está ali num cargo na igreja que você tem esse direito, não tem. Cuide da sua vida e tenha cuidado, porque cada pessoa que se desviar da igreja, sair da igreja por sua culpa, Deus vai te cobrar depois. Aí na hora do teu julgamento, você vai cair tudo na balança. Você entendeu? Então, se fosse você, eu ia atrás dessas pessoas, ia atrás dessas pessoas que você cometeu esse erro, pedia perdão, falava com essa pessoa, falava que você mudou, mostre você diferente, tenta trazer a pessoa de volta para o Senhor, para a igreja. Olha o que você fez. Gente, olha o exemplo de Zaqueu na Bíblia. Ele era publicano, cobrava impostos, né? E ele vendeu todo o patrimônio, dele e deu metade para os pobres. Ele era muito rico, né? E ele ressarciu todos aqueles que ele havia cobrado impostos a mais, que ele havia prejudicado, 4 vezes mais. Né? Ele devolveu 4 vezes mais do que ele tinha roubado. Então, ele mudou. Jesus disse aqui: houve salvação. Olha a mudança de Zaqueu. Né? Ele querendo fazer o que era certo. Se espelhe em Zaqueu. Né? É como Zaqueu agiu que nós temos que agir dentro da nossa igreja. Porque ali tem que ser um lugar que as pessoas vêm e se sintam abraçadas, se sintam paradas, se sintam amadas. E não maltratadas, e não humilhadas, né? Não se sentindo você tá no lugar onde outra pessoa que manda. Não, na igreja nem tem quem manda. A igreja tem que ser um grupo
aonde quem manda é o Senhor. A igreja tem que ser um lugar onde você vai e você entra feliz e saia feliz. Ou entre triste e saia feliz. A igreja tem que ser um lugar onde você se sinta bem, onde você sinta a presença do Senhor, onde você se sinta amado, onde você se sinta amparado. Agora, se esse lugar onde um dos líderes se trata mal, é complicado. Então, ser líder da igreja é uma responsabilidade muito maior. Então não seja orgulhoso, não seja prepotente, não seja arrogante. Você sendo um líder da igreja, você deve ter o dever de respeitar os seus semelhantes. Você sendo um líder da igreja, você tem o dever, a obrigação de tratar bem as pessoas e fazer as pessoas quererem continuar naquele ambiente, quererem se batizar, quererem se voltar ao Senhor. Mas não para ganhar dinheiro de dízimo ou de oferta, não para isso, mas exclusivamente porque as pessoas vêm para Deus, porque as pessoas vão se salvar. Essa é a nossa função, trazer as pessoas para Deus para que elas possam ter salvação, que é essa justamente o motivo desse canal existir, né? Para que Deus age através desse canal e traga as pessoas para Deus e para a salvação. É exclusivamente isso. Aqui não tem nenhum interesse financeiro, não tem nenhuma instituição religiosa por trás. Não. Esse canal foi fundado por mim, pela minha pessoa, para ajudar os meus irmãos a se voltar ao Senhor. Exclusivamente isso. Eu não criei esse canal para lucrar, para ser um youtuber, não. Eu não criei esse canal para enriquecer, não. Eu não criei esse canal orientado pela minha igreja, não. Eu não criei esse canal para ser, para ajudar a trazer as pessoas para minha igreja, não. Eu quero trazer as pessoas pro Senhor, entendeu? Como eu sempre falo aqui, na igreja que você está, você pode servir o Senhor. Você não precisa vir para essa aqui, tá? Você pode guardar o sábado aí você está mesmo. Você pode não comer as carnes imundas onde você está mesmo. Você pode servir o Senhor por completo onde você está mesmo. Pode fazer a diferença aonde você está mesmo. Pode ter certeza que tem muitas pessoas do Senhor que são sinceras na fé em todas as igrejas. Pessoas, eu já vi gente católica sincera na fé, que são pessoas abençoadas pelo Senhor. Eu vi uma pessoa fazendo uma pergunta no programa da Meia da Verdade Novo Tempo, que era católica, e guardava o sábado, porque compreendeu que o sábado era guarda. Mesmo a igreja católica não guardando o sábado, ele guardava, né? Outro dia a irmã aqui da igreja deu um testemunho que eu achei muito impressionante. A avó dela era católica e nunca tinha ouvido falar de igreja adventista, nem nenhuma outra igreja, né, desse protestante, era católica mesmo. Mas quando chegava no dia do sábado, ela não deixava ninguém pegar nenhuma vassoura em casa, porque ela entendia que o sábado era um dia para o Senhor. Então ela guardava o sábado, mesmo sendo católica, sem conhecer igreja adventista e nada desse tipo. A avó dela não deixava que ela nem as primas pegassem, né? E isso aí é muitos anos atrás, porque ela já é uma senhora, deve estar com perto de 80 anos. Que é pela idade dela, dos filhos dela, da neta, né? Então, ela já deve estar com perto de 80 anos. Então, se ela está com perto de 80, a mãe dela estaria com perto de 100. Então, a avó dela viveu numa época mais de pelo menos 150 anos atrás, mais ou menos, né? Então, ela convivendo com a avó, pelo menos uns 80 anos atrás. Então, nessa época, você vê que ela, mesmo sendo católica, ela guardava o sábado. Então, isso é uma coisa que demonstra que isso foi mudado com o tempo, né? Se a avó dela, que era católica, guardava o sábado, é porque isso é uma coisa recente. Não é uma coisa que veio da época de Jesus, né? Não é. Então, nós temos que entender, quer dizer, que nós podemos fazer o que é certo, estando convivendo em qualquer igreja. Nós podemos entender que eu não quero mais fazer o que é errado, eu quero fazer o que é certo, eu quero seguir os mandamentos. Então, em qualquer igreja, eu não preciso sair. Eu posso frequentar a igreja católica e, por exemplo, parar de adorar as imagens, né, de não citar mais as imagens da igreja. Eu posso. Eu posso continuar numa igreja protestante que não guarda o sábado, mas eu guardar o sábado? Posso, né?
Que nem fazer o canal da TV Novo Tempo. Não é um canal para a igreja adventista, é um canal para todas as igrejas. Todo mundo participa. Você vê que tem pessoas que participam, por exemplo, no programa Bom de Bíblia, que são de outras igrejas, né? Que já ficaram em segundo lugar, em terceiro lugar. Você já foi o campeão do Bom de Bíblia. Sendo de outra denominação, já vim da Assembleia, já vim de várias igrejas. Né? Por exemplo, o programa Bíblia Fácil, tem pessoas que vão lá no programa que são pastores de outras igrejas, entendeu? E vão lá para aprender. Programa na Mia da Verdade, pessoas de várias igrejas, inclusive padres, pessoas de igreja católica, pastores de igreja, perguntam coisas ali, ateus, porque não é um canal só para a igreja adventista, é um canal para todo mundo. É um canal que está falando sobre Deus. Ali não é um canal que está para enriquecer a igreja adventista, não, é um canal para trazer as pessoas para Deus. É um canal que fala 24 horas sobre a mensagem de Deus. Você entende? Trazendo saúde, trazendo paz, trazendo alegria. Então é um canal para todo mundo. E tem gente que rejeita assistir, não, porque é um canal adventista. Não, é um canal para todo mundo. Né? É um canal para trazer esperança. Então, que nós possamos, queridos irmãos, aprender a ter um tempo para Deus, fazer estudos bíblicos. Entendeu? Assistam, né? Quem quiser, assista as novelas bíblicas da Record. Não tem problema nenhum em você assistir. Mas não esqueça de acompanhar também com a leitura bíblica. Porque tem muita coisa errada nas novelas. Que tem, por exemplo, incluíram a história do Rico e o Lázaro dentro da história do Nabucodonosor. Então contar a história do Nabucodonosor, Daniel e tudo mais. Mas a novela chamava o Rico e o Lázaro. E enfiaram os dois ali, a parábola de Jesus ali dentro da história, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Entendeu? Né, colocaram que Josué começou a namorar, se interessou por uma, na época ainda chamava Oséias, né, se interessou pela filha de um feitor, né, egípcio, né, e só que esse feitor era casado com uma hebreia, e a menina a filha dele era meio hebreia, meio egípcia, né. Então, e que ele tentou se relacionar com ela, mas o pai não permitia e tudo mais, depois ela acaba morrendo, né. E aí quando passa o tempo, que ele vira Josué, começa a liderar o povo, aí ele começa a interessar por uma outra moça, que era Aruna, né? A primeira era Ana, a outra era Aruna. Mas a Bíblia fala isso? Não, a Bíblia não fala nem que Josué teve filhos, né? Quem era a mulher de Josué? Não fala. Mas incluíram. Você entendeu? A Bíblia fala que alguém contou para Moisés que ele era hebreu, assim, não. Que foi uma pessoa fulana, a serva da mãe dele, não. A Bíblia fala simplesmente que ele sabia que ele era hebreu, né? Que ele conviveu com a mãe até acho, 3 anos de idade e que só não é muito falado. Então, filmes, novelas acabam ampliando a coisa, porque precisa ter um enredo, precisa ter a dramaturgia. Então a gente tem que entender o que é certo e o que é errado. Você não vai Apocalipse. Mostrou um arrebatamento surpresa, depois um segundo. Isso não vai existir. A Bíblia não fala isso. Entendeu? Então, eu preciso estudar a Bíblia e ver o que é certo e o que é errado. Que nem a novela dos 10 Mandamentos é maravilhosa. Né? É uma novela que chama a atenção. Você vê os feitos ali. Eu gosto de assistir por quê? Porque eu vejo o poder de Deus. Eu tô vendo, né? Na Bíblia você lê, você imagina como é que foi para ali, você tá tendo uma noção, uma visão mais ou menos de como é que foi, né? E só de ver aquilo ali daquela maneira que você posta ali, já deixa a gente maravilhado. Quando você vê o mar vermelho se abrindo, quando você vê as pragas caindo, quando você vê Josué parando o tempo, quando você vê Samuel jogar raio na cabeça dos filisteus, quando você vê Oséias e Eliseu ressuscitando pessoas, também jogando fogo lá, dizimando exércitos que iam atrás dele lá, Elias, no caso. Quando Elias vai descer fogo do céu, né? Contra os profetas de Baal e da Será, enfim. Você vai ver coisas que vai te deixando espantado. Daniel jogado nas costas dos leões e sair ileso. Os amigos dele sendo jogados na fornalha quente 10 vezes mais quente lá, ou 4 vezes mais quente. E os caras que jogaram eles morreram na hora e eles saíram ilesos. Né? Você vê na novela de Jesus, os milagres que ele fez, é uma coisa muito interessante você poder enxergar, mas ela só vai surtir um efeito se você começar a estudar a palavra de Deus.
Que nem, por exemplo, quando eu assisti a novela 10 Mandamentos, eu não conhecia a palavra de Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Então, eu fui vendo ali, acreditando que estava ali. Só que nem tudo que está ali é verdade. Por exemplo, na novela Os 10 Mandamentos, mostra que Faraó não morreu afogado, ele ficou do outro lado do rio, né? E ele grita, Moisés! Né? A veia dele lá do ator que fez até saltou, assim, uma cena muito forte. Mas foi assim que aconteceu? Aparentemente não. Pelo que a gente lê em Salmos, Ramsés morreu afogado junto com, com o seu exército. Né? Não sei se era Ramsés, se era Tutamés, né? Não sei. Né? Mas enfim, ele morreu afogado, infelizmente. Né? Infelizmente, porque infelizmente ele não se voltou ao Senhor. Mas, então você vê, então você lê na Bíblia, você vê o que é verdade e o que não é, como é que aconteceu, né? Na Bíblia não fala nada se quem se Baraque tinha esposas, quem eram, né? Simplesmente fala-se que fala dele ali que ele tentou chamar lá o profeta lá, como é que ele chamava lá, o que bateu lá na jumenta, que ele tá falando com ele, esqueci o nome agora do profeta, né? Eu acabou sendo morto depois do profeta porque ele orientou o Baraque a contaminar os israelitas lá, né? Então, mas na novela colocaram que esse profeta antes era um feiticeiro, né? E que depois ele é expulso porque ele estava com umas feridas, pensava que era lepra, e ele acaba depois se curando que não era lepra, ele vira profeta, mas era muito ambicioso. Colocaram na novela que Balaque, Baruque, que era o rei de Moab, né? Que ele casou com a, com a irmã da esposa de Moisés, com Betânia, que ele assassinou o marido da outra esposa de Moisés, da outra cunhada de Moisés, né? E que ele também matou o sogro de Moisés. Enfim, então colocaram coisas que a Bíblia não fala, né? Então, eles alteram, colocam que a profetisa lá que, que foi lá tentar os israelitas lá, que foi morta lá, né, pelo filho Finéias, né, filho do sacerdote Eleazar, né, que foi lá e matou a mulher lá que estava se prostituindo junto com os israelitas, enfiou a lança, atravessou os dois, que aquela mulher era Cosbe, né, que era filha de Betânia. Né, então, mas a Bíblia fala isso? Não. De onde que tiraram isso? Fizeram uma dramaturgia, né? Então a Bíblia não fala essas coisas. Então nós temos que entender o que é verdade, o que está ali e o que não é. Temos que entender o que está fazendo corretamente e o que não está. Tá certo, queridos irmãos? Porque senão a gente não consegue simplesmente saber o que é certo e o que é não. Mas é muito importante você assistir. Isso já começa a te dar uma vontade, pelo menos para mim deu vontade de eu estudar a Bíblia. Onde eu comecei a minha conversão. Então, queridos irmãos, vamos cuidar da nossa vida, da nossa conversão, da nossa salvação e tentar ajudar os nossos semelhantes, mas não é criticando que a gente vai ajudar, não é falando mal que a gente vai ajudar, não é impedindo que ele congregue na igreja, ficar atacando a pessoa na igreja, não é isso. Então, se você quer que a sua igreja seja realmente a casa do Senhor, todos os membros têm que agir conforme orienta o Senhor. Ali tem que ser um lugar de a pessoa se sinta amparada, se sinta confortada, se sinta bem ali, esteja dentro em comunhão ali com as pessoas. Tem que ser um lugar onde você se sinta bem, que você se sinta que você estaria entre pessoas de bem, um lugar que você sinta a presença do Senhor. Senão, não adianta você frequentar a igreja. Né? Tá bom? Então vamos fazer uma oração juntos para encerrar. Queridos amados, obrigado por esse momento de oração, obrigado por estar comigo. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor, agir dentro da nossa igreja, dentro das pessoas, que nós possamos trazer Deus a nós, Pai.
Que assim seja, meu Deus. Que esteja sempre junto conosco, Pai. E que possamos, meu Deus, fazer o que é certo. Agir conforme a nossa vontade. Que nós procuramos olhar para nós, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa salvação. E tentar ajudar os nossos irmãos. Não jamais criticar, jamais falar mal, porque os nossos irmãos cometeram pecado, já que todos nós somos pecadores. Nós não temos esse direito, Senhor. Peço, Senhor, para as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, inscritas lá no meu canal, e aquelas que estão inscritas, mas não estão me ouvindo, Senhor. Se elas estiverem indo trabalhar, assim como eu, que vou trabalhar daqui a pouco, que possa ir e voltar ao trabalho em segurança, Senhor. Se elas já estiverem no trabalho, que elas possam voltar do trabalho em segurança, Pai. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos e que possamos estar sempre na presença do Senhor. E lembre-se, você está cuidando da sua salvação? Você está tratando as pessoas que vão à sua igreja bem? Ou será que vocês estão afastando as pessoas de Deus? Pense sobre isso. Grande abraço a todos, queridos irmãos. Falou. Deus abençoe a todos.